Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 98 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 que trata de geometria analítica. Para resolvê-la, a gente só precisa saber como funcionam os pontos em um plano cartesiano, determinar as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Só relembrando isso aqui rapidamente, o plano cartesiano é um par de eixos x e y, e qualquer ponto desse plano tem sempre uma coordenada x e uma coordenada y. E esse par que compõe esse ponto é chamado de par ordenado, porque tem uma ordem o x antes do y. Então, eu posso representar aqui, por exemplo, o ponto 1 e 2. Então, ele vai estar aqui, esse é o ponto 1 e 2. Eu posso pegar, por exemplo, esse ponto aqui, vai ser o ponto R, ele vai ter o valor de menos 4 para x, 0 para y. Lembrando que quando eu estou com um ponto em cima do eixo x, o valor de y é 0. E quando eu tenho um ponto em cima do eixo y, o valor de x é 0. Por exemplo, esse cara aqui, que é o 0 menos 3. Então, o plano cartesiano é composto por pontos, e esses pontos têm uma coordenada x e uma coordenada y, e é sobre isso que se trata essa questão. Então, vamos para a resolução dela. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Então, a gente tem aqui no gráfico esses pontos aqui, né? E aí ele tem que determinar que conjunto de pontos é esse. E aí o comando é: esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencentes aos naturais, tais que condição x e y têm que obedecer para que eles correspondam a esses pontos aqui. Então, pessoal, para resolver essa questão, a gente pode primeiro pensar nos limites desses pontos aqui. Ó. A gente está vendo que eles formam, os pontos do limite aqui formam um triângulo. Então, a gente tem esses pontos aqui, a gente tem também esses pontos aqui e esses pontos aqui. Vamos pensar nos pontos verdes. Os pontos verdes, ó, eu tenho 0, 0. Esse ponto aqui provavelmente é x igual a 1, y igual a 1. E aí 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Esse ponto aqui, o x vale 5 e o y também vale 5. E para esse ponto aqui, x igual a 10 e o y é igual a 10. Então, na reta verde, as coordenadas x são igual às coordenadas y. Já nos pontos da reta vermelha aqui, o que a gente tem? Então, a gente tem esse ponto aqui em cima, que é o ponto 10 e 10. Ok. A gente tem também esse ponto aqui, ó, que para x ele continua valendo 10 e para y ele vai valer 9. O seguinte aqui, x igual a 10, y igual a 8, até o x ser 10 e o y ser 0. Então, os pontos em vermelho são x igual a 10 e o y variando aí entre 10 e 0. Então, a gente tem o y maior que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, nos pontos em vermelho. Nos pontos azuis, o que a gente tem? Eles estão todos em cima do eixo x. Isso significa que o valor de y deles são todos iguais a 0 e o valor de x aqui está variando. Esse aqui é o x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, até o x igual a 10. Então, o y é igual a 0 e o x está variando entre 0 e 10, nos pontos azuis. Nos pontos intermediários, no meio desse triângulo aqui, a gente tem condições diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, esse ponto aqui, que vale x igual a 7 e y igual a 3. A gente tem, sei lá, esse ponto aqui, em que o x é 8 e o y é 6, e por aí vai. Se a gente olhar as alternativas, a gente vê que a gente tem que determinar primeiro
quem são os maiores valores possíveis de x e de y, para a gente ver quais são esses limites aqui no máximo e no mínimo, e quem é maior que quem, se o y é maior que x ou se o x é maior do que o y. Então, vamos ver, ó. O valor máximo que x e que y atingem é 10, que é esse ponto aqui, ó. É o ponto 10 e 10. É o valor máximo que os dois atingem. E o valor mínimo que os dois também podem atingir é o ponto 0, 0. Então, eles têm que variar entre 0 e 10. Além disso, uma condição interessante que a gente vê aqui pelo gráfico é que, em qualquer um desses pontos, o valor de x está sempre sendo maior ou igual ao valor de y. Se a gente pegar, por exemplo, os pontos da reta verde, aqui o x é igual a y. Qualquer um dos outros pontos que não estão na reta verde, como eles estão abaixo dela, nesses pontos o valor da coordenada x é sempre maior do que a coordenada y. Os pontos em que a coordenada y é maior, eles estão aqui, ó, na parte de cima aqui dessa reta, que não tem nenhum. Então, nesses pontos aqui, em qualquer um desses pontos do design, ele tem o x com certeza maior ou igual a y, em qualquer um desses pontos. Essa é uma condição que a gente percebe pelos pontos. Com essa condição, a gente já consegue descartar, por exemplo, essa alternativa aqui. Não pode ser que está falando que o y é maior ou igual a x. Não, como a gente viu, o x tem que ser maior ou igual a y. Além disso, algumas dessas alternativas aqui estão incluindo os pontos amarelos aqui, ó, os pontos em que o y é maior que x. Por exemplo, nessa alternativa C aqui, ó. Na alternativa C, a gente tem o x variando entre 0 e 10 e o y variando entre 0 e 10. A alternativa C, ela estaria incluindo todos esses pontos dentro desse quadrado aqui, ó, que inclui os pontos que a gente está falando, mas também inclui esses pontos aqui, ó, da parte amarela, em que o y é menor que 10 e o x também é menor que 10. Então, como a gente não tem esses pontos aqui, não pode contar com eles, essa alternativa não vale, e nem as outras duas de baixo, porque elas também contam isso. Numa delas, a gente tem que a soma de x mais y é menor que 10, o que já não faz sentido, porque a gente tem esse ponto aqui, o 10 e 10, cuja soma é 20. E no de baixo, ele até satisfaz esse ponto, porque x mais y está menor ou igual a 20. Até aqui tudo bem. Só que nessa condição da letra E, a gente poderia ter algum desses pontos aqui, né? Algum dos pontos da região amarela. Então, eu teria, por exemplo, um x valendo, sei lá, 3 e um y valendo 6. 3 mais 6 é 9, então essa condição está satisfeita, mas eu não posso contar com esse ponto, eu só posso contar com os de cá, os do triângulo de baixo. Então, a nossa resposta correta, que inclui esses pontos aqui desse triângulo de interesse, é a letra B, que está falando que o x é maior ou igual a y, que corresponde a esses pontos aqui, e eles variam entre 0 e 10. Essa daqui satisfaz todos esses pontos. E somente eles. Tranquilo, pessoal? Então, para resolver essa questão, a gente só precisava conhecer como é dado um ponto no plano cartesiano e saber trabalhar com as coordenadas de um ponto, coordenada x, coordenada y, que é muito importante para essas e outras questões também. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula de amanhã. Até mais e tchau, tchau!